Sejam bem-vindos, professor Dias na área, para mais uma aula de física no tópico cinemática vetorial. E a nossa aula de hoje, movimento circular, aula parte 1. Vamos agora para a nossa aula. Vamos iniciar o nosso primeiro tópico, conceito de movimento circular. Então, nós temos aqui que são movimentos com trajetórias circulares. Vamos ver alguns exemplos. Nós temos aqui o primeiro exemplo, satélites geoestacionários em relação à Terra. Ah, professor, em relação ao eixo da Terra. Então, nós temos trajetórias circulares. Nós temos um segundo exemplo, a cadeira de uma roda gigante em relação à Terra. Essa trajetória é circular. Nós temos aqui um pneu de uma bicicleta, o movimento, um ponto dessa roda em relação ao seu próprio eixo é circular. E nós temos aqui movimentos de engrenagens em relação ao seu próprio eixo. São trajetórias circulares, tá certo? Então vamos agora compreender o conceito de grandezas angulares. Então, nosso segundo tópico, grandezas angulares. Ah, professor, é fundamental conhecermos as grandezas angulares. Então, a nossa primeira grandeza, período, representado pelo T maiúsculo. A segunda aqui, frequência, representada pela letra F. Espaço angular, representada pela letra grega φ. Velocidade angular, representada pela letra ômega. E esse ômega é um ômega minúsculo. E a aceleração angular, representada pela letra gama. Ah, professor, então está aí as 5 principais grandezas angulares. Pessoal, vamos aqui iniciar a nossa primeira grandeza relacionada a movimentos periódicos. Então é importante logo nós destacarmos que as duas grandezas relacionadas a movimentos periódicos é o período e a frequência. Ah, professor, o que são movimentos periódicos? Pessoal, movimentos periódicos são movimentos em que se repete o fenômeno sempre no mesmo tempo. Ah, no caso de um movimento circular, em uma volta completa, esse tempo vai ser sempre o mesmo. Então, o período ele está relacionado a um movimento periódico, que vai repetir sempre uma volta no mesmo tempo. Então, vamos ver aqui como exemplo. Nós temos aqui, observe que essa esfera vai sair do ponto mais alto e ela vai dar uma volta completa. Então, nós temos aqui uma volta completa. Se essa esfera fizer uma primeira volta completa, no mesmo tempo fizer também a segunda volta, a terceira volta, então nós chamamos que esse movimento é periódico. Ah, professor, e aí o período nós podemos calcular. Como é que nós calculamos o período? Nós pegamos o intervalo de tempo e dividimos pelo número de voltas que o objeto deu. Então, se nós pegarmos o tempo total e dividirmos pelo número de voltas, nós vamos encontrar o tempo para uma volta. Ah, então por isso que o período é o tempo, que é sempre igual, para uma volta completa. E as unidades que nós conhecemos, segundo, minuto e hora, as principais. Agora, quais são esses exemplos no cotidiano de movimentos periódicos? Nós temos aqui o primeiro exemplo, a rotação da Terra em torno do seu eixo é sempre 24 horas. Então, é um movimento periódico. Sempre que a Terra faz um movimento de rotação em torno do seu eixo, que é a duração do dia, dura exatamente 24 horas. Então, por isso que nós temos um movimento periódico. A translação da Terra em torno do Sol, que demora um período de 1 ano. Então, sempre que completa esse ciclo, nós temos aí uma volta completa com o mesmo tempo. Então, por isso que é um movimento periódico. Agora, o segundo exemplo são os ponteiros do relógio. Nós temos que, para o ponteiro do segundo dar uma volta completa, então demora 1 minuto. Na próxima volta, 1 minuto. Por isso é um movimento periódico. Ah, professor, o ponteiro dos minutos, para dar uma volta completa, demora 1 hora. Então, está aqui o período do ponteiro dos minutos. E o ponteiro das horas, para dar uma volta completa, demora 12 horas. Então, pessoal, nós temos aqui exemplos de movimentos periódicos no cotidiano. Lembrando que esse período ele não está relacionado apenas ao fenômeno de trajetória circular,
mas é qualquer fenômeno que em uma volta completa o tempo é de forma constante. Então nós chamamos de período, tá bom? Então numa trajetória circular que uma volta completa o tempo foi constante, nós chamamos de período. Então vamos para o primeiro exemplo com um movimento periódico. Nós temos aqui o intervalo de tempo total de 100 segundos, o número de voltas n, 10 voltas. Qual o período desse fenômeno? Então vamos aqui para a primeira solução, utilizando a expressão ou a fórmula. Então basta pegarmos o intervalo de tempo e dividir pelo número de voltas. Então observe que nós vamos ter aqui 100 dividido para 10. Então nós vamos ter que o período é de 10 segundos. Observe que embaixo do 10 nós temos 1 implícito. Então 10 segundos em uma volta. Professor, então só temos essa forma de resolver? Não, nós temos a segunda solução, que é muito prática para que você não memorize essa expressão, que é a regra de 3. Nós vamos colocar voltas e tempo. Então observe que nós temos 10 voltas em 100, no caso aqui, segundos. E aqui, para descobrirmos o período, é o tempo para uma volta. Então, sempre que for fazer a regra de 3, nós colocamos uma volta para descobrir o período. Professor, e aí nós vamos ter 10t igual a 100 vezes 1. Então, o período vai ser também 10 segundos. Então, está aí duas formas de descobrirmos o período, utilizando a expressão, a fórmula, ou fazendo uma regra de 3. Fica a seu critério qual a melhor forma de resolver. Vamos agora para a grandeza frequência. Pessoal, é a nossa segunda grandeza de um movimento periódico, é a frequência. Então, eu sempre costumo destacar que em uma escola nós temos a famosa frequência do professor. Mas por que nós temos a frequência? Em virtude que nós temos os períodos, o primeiro período, o segundo período, até o quarto período. Então, é por isso que sempre que tem período nós temos a frequência. Professor, fazendo essa comparação para que você entenda melhor. Agora, o que é a frequência? É o número de voltas em um certo intervalo de tempo em que o fenômeno se repete. Pessoal, então lembrando que período e frequência são em movimentos que o fenômeno é periódico. Então nós temos aqui o exemplo, então o objeto vai dar uma volta completa e aí aqui é uma trajetória circular. Então observe que esse número de voltas em um certo tempo é a frequência que nós calculamos dessa forma. Nós pegamos o número de voltas e dividimos pelo intervalo de tempo. Observe que é o inverso do período. Agora, é importante nós destacarmos as unidades. Então, nós temos 3 unidades importantes. Hertz é para período em segundo, RPM, rotações por minuto, quando o período está em minuto, e RPH, rotações por hora, quando o período está em hora. Professor, nós temos esse grande detalhe agora na unidade de frequência. E como exemplo, no cotidiano, nós temos o aparelho medidor de rotação de um motor, chamado tacômetro, que popularmente nós chamamos de taquímetro. Esse aparelho, ele mede a frequência em RPM, rotações por minuto, tá certo? Então vamos agora para um exemplo para nós calcularmos a frequência. Então vamos agora para o exemplo, que é o mesmo valor para o período que nós calculamos anteriormente. Agora, um detalhe importante é que vamos calcular a frequência, então o tempo total 100 segundos, o número de voltas 10. Então a primeira forma de resolvermos é pela solução utilizando a expressão ou a fórmula. Professor, então substituindo 10 sobre 100, nós vamos ter a frequência 1 sobre 10 Hz. Mas por que Hz? Porque o tempo está em segundo. Nós temos um detalhe importante, que em uma volta ele está levando 10 segundos para completá-la. Professor, só tem essa forma de resolver? Não, pessoal. Também nós podemos resolver por regra de 3. Então, nós colocamos voltas e tempo, 10 voltas em 100 segundos. Então, nós queremos a frequência em 1 segundo. Observe que nós vamos encontrar agora a frequência para a regra de 3, colocando 1 no tempo e F no voltas. No período é o contrário, nós colocamos aqui 1 na volta e o T no período. Tá certo? E aí nós vamos resolver 100 vezes F igual a 10 vezes 1. Então nós vamos ter a frequência 1 sobre 10 Hz.
o mesmo valor. Então fica a seu critério qual a forma de resolver. Se quiser memorizar essa expressão, tudo bem, mas não é preciso. Basta fazer a regra de 3 utilizando esta forma aqui, tá bom? Vamos agora para uma relação entre frequência e período. Então, a relação entre período e frequência. Professor, nós sabemos que período é o intervalo de tempo pelo número de voltas. E nós sabemos que a frequência é o número de voltas pelo intervalo de tempo. O que nós observamos, então? É que está apenas invertido o intervalo de tempo e o número de voltas. Ah, professor! Então, o que nós podemos afirmar é que a frequência é o inverso do período, ou o período é o inverso da frequência. Ah, professor, a ideia é o seguinte, pessoal. Se for pedido para encontrar os dois, tanto a frequência como o período, basta encontrar um e o outro basta inverter, que nós temos a outra grandeza calculada dessa forma, tá certo? Então, nós temos aí essa grande dica. Então, a dica mais importante que nós temos aqui é que você resolve pela regra de 3 para encontrar ou a frequência e o período, e se pedir outra grandeza, basta inverter o numerador com o denominador, tá certo? Então, essa é a relação entre período e frequência. Vamos agora para a próxima grandeza, espaço angular, representada pela letra grega φ. Então, pessoal, de uma forma bem direta, é quanto de espaço em ângulo ocorreu. Vamos aqui representar, então, uma trajetória circular. Então, nós temos aqui, observe aqui, um detalhe importante, é que se o objeto sair dessa origem dos espaços e chegar até esse outro ponto, aqui nós estamos colocando um referencial positivo, no sentido aqui horário, então esse espaço aqui no arco é o espaço linear. Esse espaço aqui em ângulo é o espaço angular. Lembrando que o espaço linear nós utilizamos a letra S. Ah, professor! E nós vamos utilizar para um espaço em ângulo a letra grega φ. Ah, professor! Então, é o ângulo que ocorre aqui nessa variação de espaço que ocorreu, tá certo? Então, como é que nós calculamos um espaço angular? Nós pegamos o espaço linear e dividimos pelo raio. Exatamente. E se nós quisermos isolar o espaço linear, nós pegamos o angular e multiplicamos pelo raio. Pessoal, então está aí um detalhe importante. Diferenciar o linear do angular. Vamos agora representar a unidade do espaço angular. Vamos agora representar as unidades do espaço angular. Então, nós temos aqui o espaço linear pode estar em metro, no sistema internacional, o raio estando em metro. Só observe aqui que nós vamos simplificar metro com metro. E aí, qual será a unidade, então, de ângulo, pessoal? Então vamos aqui observar que nós temos duas unidades. Nós temos o grau no sistema usual e nós temos o radiano, que é no sistema internacional. Então, muito importante logo nós destacarmos que no estudo do movimento circular, nós não trabalhamos a unidade no sistema usual, apenas no sistema internacional. Ah, professor, mas o que é o tal do radiano, professor? Vamos colocar aqui uma explicação. Então, nós temos uma circunferência e aqui nós temos uma representação importante. O comprimento da circunferência é esse espaço linear. Ah, tá certo. Se nós pegarmos esse comprimento total e dividirmos por 2r, duas vezes o raio, nós vamos ter aproximadamente 3,14. Então, um detalhe importante, que o π é uma constante de divisão entre o comprimento, que é a borda, por duas vezes. Então, nós vamos isolar aqui o comprimento da circunferência, ou melhor dizendo, o espaço linear é 2πr, tá certo? Agora, um detalhe importante, o que é o ângulo? É o espaço linear dividido pelo raio. Então, vamos pegar aqui o espaço linear, que é o comprimento de uma volta completa. Então, nós substituímos aqui no lugar do S o 2πr. Ah, professor, por quê? Porque o comprimento é o espaço linear. E aí nós simplificamos o R com R, e aí nós temos 2π. E aí, pessoal, foi denominado esse 2π, após simplificar o raio, de 2π radianos, tá certo? Então, uma volta completa em ângulo, nós chamamos 2π radianos, que é a mesma coisa que 360 graus. Mas por que radiano? Em virtude, pessoal, está relacionado aqui com raio.
Observe que o raio foi simplificado. Então, se nós tivermos meia volta em ângulo, nós temos apenas π radianos, ou a mesma coisa que 180 graus. Então, o mais importante agora é nós destacarmos que uma volta completa em ângulo é 2π radianos. Então esse 2π é para uma volta completa. Nós não vamos utilizar 360 graus, tá certo? Mas por que é importante esse 2π radianos? Em virtude da nossa próxima aula de movimento circular, a aula parte 2, movimento circular uniforme. Então, o que é o radiano, tá bom? E importante destacar essa unidade para espaço angular. E a nossa próxima grandeza, velocidade angular, representada pela letra grega ômega minúscula. Professor, o que é uma velocidade angular? É a variação do ângulo pelo tempo. Pessoal, uma comparação com a velocidade linear. Velocidade linear é o ΔS pelo ΔT, variação do espaço pela variação do tempo. Agora nós vamos ter a variação do ângulo pela variação do tempo. Então só vamos trocar letra. Professor, então nós temos aqui a velocidade angular, variação do ângulo pela variação do tempo. Então é importante que a unidade no Sistema Internacional, radianos por segundo. E se nós quisermos comparar a velocidade linear e a angular, nós podemos comparar dessa forma. A linear, representada pela letra V, será igual a angular vezes o raio. Então, é importante detalhe que a velocidade angular é a variação do ângulo pela variação do tempo, e a comparação entre a linear e a angular é a linear igual a angular vezes o raio. E a nossa última grandeza, a aceleração angular, representada pela letra grega gama. Pessoal, a aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. Agora vamos apenas trocar a letra. Então agora vamos ter a variação da velocidade angular pelo tempo. Exatamente. Então vamos ter aqui, gama, a variação da velocidade angular pela variação do tempo. Na linear, aqui nós temos o A, ΔV por ΔT. Então é o mesmo conceito. Agora é apenas uma variação angular. E aí nós podemos também observar a unidade no Sistema Internacional, radianos por segundo ao quadrado. Professor, e a comparação entre a linear e a angular? Da mesma forma, a aceleração linear é a angular vezes o raio. Então está aí a definição de aceleração angular. Vamos agora por uma atenção importante em relação à relação entre grandeza angular e linear. Pessoal, um importante detalhe é que as grandezas angulares, a unidade no Sistema Internacional para o espaço tem que estar em radiano e o tempo em segundo. Então, a velocidade. Então, o espaço angular, representado pela letra grega φ, a unidade é radiano. A velocidade angular, representada pela letra grega ômega minúscula, será radianos por segundo. E a aceleração angular, representado pela letra grega gama, e a sua unidade, radianos por segundo ao quadrado. Agora, nós temos as grandezas lineares, as unidades também no Sistema Internacional, espaço em metro e tempo em segundo. O espaço linear, nós temos o S, a velocidade linear, a letra V, e a aceleração, a letra A. Observe que apenas muda a letra entre a linear e a angular, mas o conceito é o mesmo. Agora, qual a relação entre as grandezas? Vamos para a dica. Sempre a linear é a angular vezes o raio. Então, a linear igual a sua angular vezes o raio. Então, está aí a dica, qual unidade utilizar para a grandeza angular, para a grandeza linear e a relação entre essas grandezas. Espero que você tenha compreendido esta aula. Te vejo na próxima aula. Um forte abraço.